Fala galera, todos bem? Como estão? Eu sou o professor Pedro Campos, estamos mais um pouquinho para falar sobre o incrível mundo, maravilhoso mundo das nossas lives de matemática. É muita alegria, eu sei, é muita alegria. E hoje nós vamos falar da base. Hoje, até derrubei a caneta, emoção. Hoje a gente vai para a base. Hoje a aula é sobre operações básicas, operações fundamentais, operações matemáticas. E caraca, Pedro, você vai dar uma aula, uma live sobre operações? Vou, meu irmão, vou. Só que assim, vou e não vou. Porque soma e subtração, acho que está no conhecimento geral do povo, certo? Multiplicação até é algo que a gente vai ter que fazer. Só que eu quero ir um pouco mais além. Eu quero ressignificar essa nossa live sobre operações básicas e mostrar para vocês também a ideia dos formatos numéricos existentes. Então, fazer uma live mais parruda, vamos agregar valor, certo? Engrossar o caldo. Eu vou falar sobre operações matemáticas dentro de um contexto de formato numérico. Por quê? Porque aqui eu vou poder explicar para vocês coisas a mais, fazer uma live realmente mais densa para vocês e, ao mesmo tempo, tirar esse pelo de gato que tá aqui na minha nuca, ao mesmo tempo eu vou também conseguir trabalhar bastante em algumas operações matemáticas, em especial a divisão. A gente vai trabalhar muito com divisão, que é a grande dificuldade da maioria de vocês. Deixa eu aumentar um pouco o microfone. E com isso trabalhar outros conceitos juntos, tá legal? Então vamos começar a brincadeira. Vou já jogar a tela aqui na lousa para a gente falar sobre nossos formatos numéricos. E você está se perguntando, Pedrão, que história é essa de formato numérico? Calma, que você já vai entender. E eu começo falando do nosso primeiro formato numérico, que é a forma fracionária ou forma de fração, certo? Nosso primeiro formato numérico, a forma fracionária ou forma de fração. E o que é essa forma? Bom, vamos lá. Quando eu represento um número na forma fracionária ou simplificando na forma de fração, eu vou representar ele como a divisão de dois números inteiros. Lembrando que número inteiro é aquele número que não tem virgulinha, ele é inteiro, não tem casas decimais. Então, por exemplo, se eu vier aqui e escrever 12 sobre 25, deixa eu só alinhar, centralizo, jogo para cá, faço assim, bonitinho e pá. Se eu vier escrever 12 sobre 25, isso é um número na forma fracionária. Pô, Pedrão, mas peraí. Então é meio limitado, né? Para eu poder escrever um número na forma de fração, ele precisa ter uma fração. De forma alguma, não confunda as coisas. Por exemplo, o número 2. O número 2, ele está na forma fracionária. Eu poderia dizer que ele é 2 sobre 1, por exemplo. Eu posso dizer que ele é 4 sobre 2, dá na mesma. Eu posso dizer que ele é 8 sobre 4 e várias outras formas. Então, repara que a forma fracionária, ela não é única, ela não é isolada, ela não é exclusiva, e ela se enquadra nos números que não têm partes inteiras, não tem partes fracionárias decimais, como 2, e os números que têm partes, como 12 sobre 25. Então, todo número pode ser escrito na forma fracionária, pelo menos todo número racional. Lembrando que todo o nosso estudo e todo o nosso edital é baseado no universo dos números racionais, os números que podem ser escritos como fração. Se eu estivesse trabalhando aqui com um número irracional, que é justamente aqueles números que não podem, como frações não exatas, o pi, aí beleza, aí era outra história. Mas o nosso cenário de conteúdo programático é dentro do universo dos racionais. E número racional é justamente aquele que pode ser escrito como fração de inteiros. Então, no nosso universo de trabalho, todos os números podem ser escritos na forma de fração. Beleza até aqui? Agora, uma coisa que é muito comum na prova de vocês, pega a caneta. Uma coisa que é muito comum na prova de vocês é o examinador cobrar de você saber fazer transformação em formatos numéricos. Em outras palavras, ele vai trabalhar todo o enunciado da sua questão
e o corpo da questão com números e contas na forma fracionária, mas aí depois, nas alternativas, ele joga a forma decimal, por exemplo, ou vice-versa. Ele trabalha no enunciado com números na forma decimal, e aí, nas alternativas, ele transforma em fração. Então, saber converter formatos numéricos é importantíssimo. E eu já até dei spoiler justamente de qual é a nossa próxima conversão, o formato decimal. Então, depois da forma fracionária, nós temos a forma decimal. Só ver quantos espaços eu dei. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 cravadinho mágico. Pedrão, e o que é o número na forma decimal? Bom, para representar um número na forma decimal, eu basicamente vou pegar a parte decimal dele, a parte que não é inteira, a parte que vem depois da vírgula, e justamente representar dessa forma, com casas depois da vírgula. Para isso, você vai ter que fazer essa transformação. E galera, aqui é bem simples. Para você transformar um número que originalmente está na forma fracionária para a forma decimal, tudo que você precisa fazer é a divisão, a continha. Então vou lá no canto, coloco 12, coloco 25, desço a barrinha e a galera mais nostálgica vai à loucura, loucura. Por quê? Porque ela, a divisão pelo método das chaves, escolinha vindo à tona, tia Marocas na nossa orelha, mais nostálgico que isso, mais infância que isso, só bisnaguinha com queijo, não é possível. E eu vou fazer essa divisão. Só toma cuidado que essa já é uma divisão que começa na traquinagem. Por quê? Porque não dá para fazer. O 12, ele é menor que o 25, e você não consegue dividir, pelo menos não nas casas inteiras, um número menor por outro maior. Foi aí que a tia Marocas, em toda a sua sabedoria, ensinou pra gente o que fazer. Ela disse, quando for assim, você coloca um zero e a vírgula, e com isso você pode colocar aqui em cima um zero, que a gente vai chamar daqui para frente de zero bônus, tá legal? Este zero que a gente acrescenta na questão, eu vou chamar daqui para frente de zero bônus. Então a tia Marocas disse, coloca zero e a vírgula e ganha um zero bônus. E agora eu quero fazer uma pergunta para vocês, que é talvez a pergunta mais importante da live de hoje. Certo? A pergunta que eu vou fazer agora é talvez a pergunta mais importante da live de hoje, que é a seguinte. Galera, o que me permitiu colocar este zero bônus? Foi esse zero daqui? Foi essa vírgula aqui? Ou não foi nenhum dos dois? Repito a pergunta. O que permitiu que eu colocasse esse zero bônus? Foi o fato de eu ter colocado um zero aqui? Foi o fato de eu ter colocado uma vírgula aqui? Ou, terceira alternativa, não foi nenhum dos dois? Diz para mim. E a resposta é, rufem os tambores, nenhum dos dois. Nenhum dos dois. E eu vou explicar. O que me permitiu colocar este zero bônus na nossa jogada foi isso aqui, ó. Pedrão, o que é isso aqui? Uma casa decimal. Eu, a partir de agora, vou trabalhar na primeira casa decimal. E isso me dá direito a colocar um zero bônus. Inclusive, vai um truque aqui. Sempre que você quiser saber quantos zero bônus você tem para sua divisão, é só você olhar em qual casa decimal você está trabalhando. Você sempre vai ter um zero bônus para cada casa decimal. Então, se eu tiver na primeira casa decimal, eu tenho direito a um zero bônus.
Se eu tiver na segunda casa decimal, eu tenho direito a 2 zero bônus, o da primeira mais o da segunda. Se eu tiver na terceira casa decimal, eu tenho o zero bônus da primeira, o da segunda e o da terceira, e daí em diante. E repara que você não precisa usar a casa decimal para ter direito ao zero bônus. Só de eu estar na nossa casa decimal já é o suficiente para ganhar o direito de colocar o zero bônus. Tá claro? Crises? Pedrão, e por que esse zero bônus acontece? É muito simples. Eu antes tinha 12 unidades de uma coisa, certo? Vou até copiar aqui, ó. O que estava acontecendo? Presta atenção que é bonitinho. Inicialmente, eu tinha 12 unidades de uma coisa. Aqui estava em unidade, aqui no quociente estava em unidade. Se eu colocasse aqui 1, se eu colocasse aqui 2, aqui 3, eu estava trabalhando em unidades. Só que eu vi que dessa forma não estava dando certo, porque não tinha um número que encaixasse aqui. Então o que eu fiz? Eu peguei esta unidade e eu quebrei em 10 partes, porque repara, quando a gente coloca uma vírgula, a gente está pegando o que antes a gente chamava de 1 e a gente está quebrando isso em 10 partes. Agora, para cada uma unidade, eu tenho 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, 0,6, 0,7, 0,8, meu Deus, 0,9 e efetivamente o 1. Agora eu tenho 10 unidades diferentes para separar até chegar no 1. Então, se agora o que antes era uma unidade viraram 10 coisas, este 12 que eram 12 coisas, para cada unidade ele também vai decuplicar, horrível a palavra, por isso que ele vira 120. Então agora para cada unidade eu tenho 10 partes, então esse 12 ele vai representar 120 dessas novas partes. Caramba, Pedrão, na prova vou ter que pensar em tudo isso? De maneira alguma, na prova você só vai lembrar do zero bônus. Então quando eu coloquei este primeiro zero, foi só para avisar que na casa da unidade não cabia ninguém. Então, para não colocar uma vírgula no meio do nada, só para não colocar uma vírgula vazia, eu aviso que aqui na casa da unidade não coube ninguém. E aí a vírgula foi um aviso de que a partir de agora eu estou trabalhando em casas decimais. Pô, Pedro, mas espera aí. Então foi a vírgula que me fez botar o zero bônus, porque a vírgula que avisou que tinha uma casa decimal. Não. O que fez colocar o zero bônus foi estar na casa decimal. O zero só, a vírgula só me avisou que daqui para frente eu estaria ali. Cuidado que eu vou ter outro zero bônus daqui para frente e não vai ter nenhuma vírgula para a gente vincular. Mas já chego lá. Agora sim, com o 120 dá para brincar. Eu olhei para o 25, eu olhei para o 120 e eu vi que o 25 cabe 4 vezes dentro do 120. 4 vezes 25 dá 100, que vai vir para cá subtraindo. Menos 100. Escrever bonitinha a primeira. E aí quando eu faço 120 menos 100, dão belíssimos 100. Tá lá. Oh, belíssimos 20 aqui, 100. Agora sim, 20 tá certinho. Aí vamos lá. Continuando a nossa conta. Agora, eu quero dividir o 20 por 25, só que não dá. Não dá. Mas presta atenção. Para continuar essa conta, eu vou precisar de mais um zero bônus. Vamos dizer que agora é o zero bônus verde. Então, vou precisar do zero bônus verde para continuar essa brincadeira. A pergunta é, para colocar este zero bônus verde, eu preciso vir aqui, colocar um zero, eu preciso vir aqui, colocar uma vírgula,
ou eu simplesmente não preciso fazer nada? Este zero verde já está de boa na minha conta. E aí, qual a resposta? Vou perguntar de novo. Para colocar o zero bônus verde, eu preciso vir aqui, colocar um zero, colocar uma vírgula ou nada, este zero já está no caixa, é só colocar. E a resposta é nada, nada. Por quê? Bom, vamos lá. Primeiro, se você pensou em colocar uma vírgula aqui, você está perdidaço, né? Que número é 0,4,3? Está perdido, não faz sentido. Agora, a grande dúvida da galera é coloca um zero aqui ou não. E lembra do que eu falei. O que te dá direito ao zero bônus? O que dá direito ao zero bônus é estar em uma casa decimal. É só você olhar em qual casa decimal você está para saber quantos zeros bônus você tem até o momento. E aí repara, quando eu coloquei o 4 aqui, eu usei a primeira casa decimal. O que significa que a partir de agora, o próximo número que eu colocar, ele vai estar aqui, ó, na segunda casa decimal. Então, neste momento, nós estamos trabalhando aqui. Na segunda casa depois da vírgula, na segunda casa decimal. E se eu estou trabalhando na segunda casa depois da vírgula, aí significa que eu já tenho direito ao zero bônus for free, de graça. É só colocar. Certo? Se eu precisasse de um terceiro zero bônus, aí sim teriam que mexer com isso aqui, porque neste momento estou na segunda casa. E na segunda você tem direito só a 2. Só que neste caso já é o suficiente, porque olho para o 25, olho para o 200, cabe 8 vezes 25 dá 200, que vem para cá subtraindo e sobra resto zero. E a nossa conclusão após essa divisão malandra é que a forma decimal do número 12 sobre 25 é 0,48. E na sua prova, se você precisar transformar um número que está na forma fracionária para decimal, tudo que você vai precisar fazer é a nossa divisão, a nossa conta. Beleza até aqui? Crises? Agora, como eu disse, o examinador ele não quer só saber como transformar fração em decimal, mas o contrário também é importante. Ele quer saber como transformar decimal em fração. Na verdade, ele já sabe. O que ele quer é descobrir se você sabe também. Então vamos agora para esta passagem. Como fazer o caminho contrário? Como agora eu pego um número que está na forma decimal e transformo ele em forma fracionária. Aqui ainda não está alinhado. Acredito que agora sim ainda não. Agora está perfeito. Então vamos pegar um número que está na forma decimal e agora vou mexer nele para ele aparecer na forma fracionária. E o truque para isso é bem simples. Presta atenção. Primeira coisa que você vai pegar é a vírgula, certo? A vírgula que aparece no meu número. E você vai jogar ela para a direita até o seu número virar um número inteiro. Então, nesse caso, para o 0,48 virar um número inteiro, eu preciso jogar a vírgula 2 casas para a direita, concorda? Então, vou ter que jogar 2 casas para a direita. E ao jogar essa vírgula 2 casas para a direita, o número que antes era 0,48, agora vai virar simplesmente 48. Então, vou escrever. Tá lá. Só que fica ligado, e aqui o teu toque tem tudo alinhado. Tudo tem que estar alinhado. Ó, não está. Quase estava, hein? Mas não estava. Agora sim. Só que assim, você não pode pegar o 0,48, transformar em 48 e achar que você está balando. Tem uma correção para ser feita aqui. E a correção ela é bem simples.
Agora, eu vou fazer o seguinte. Eu vou dividir, certo? Eu vou dividir esse 48 por alguns 10, pelo 10 algumas vezes. Pedrão, quantas vezes eu faço isso? É bem simples. Você vai fazer uma divisão por 10 para cada vírgula que você jogou para a direita. Melhor ainda, para cada casa que você jogou a vírgula para a direita, certo? Para cada casinha que você jogar a vírgula para a direita, é um 10 que você vai colocar aqui. Então, pela primeira casa que eu joguei é um 10, pela segunda casa é outro 10, e 10 vezes 10 dá 100. Então, eu vou dividir meu número por 100. Beleza? Pedrão, e se eu tivesse jogado 3 casas para a direita? 10 com 10 com 10, 1000. Pedrão, e se eu tivesse jogado 4 casas para a direita? 10.000. Então, por exemplo, ó, se eu quiser transformar o número 3,486 em uma fração, é só você jogar a vírgula 3,486 e aí você vai dividir. Para cada casa que você jogou a vírgula para a direita, é um 10. Então, vou dividir por 10, 100, 1000. Acabou. 3,486 seria 3.486 dividido por 1000, já que eu mandei 1, 2, 3 casas para a direita. Guarda até essa observaçãozinha que eu vou deixar aqui no canto. Nossas continhas eu vou deixar empilhadinhas aqui nos cantos. Beleza? Também. Só que aí você olha para isso e fala, Pedrão, nós temos um problema, irmão. Nós temos um problema. E eu falo, qual é o problema? Você fala, muito simples. Eu tinha o 12 sobre 25. Quando eu transformei em decimal, virou 0,48. Agora transformei em fração de novo, virou 48 sobre 100. Tá errado. É o mesmo número, era para dar a mesma coisa. E calma, meu irmão, deu a mesma coisa. Deu a mesma coisa. O que acontece só é que o 12 sobre 25 é a nossa fração reduzida, ou seja, ela foi simplificada, foi reduzida no menor tamanho possível. Fui simplificando todos os valorzinhos, até ficar assim. Aqui ela não pode mais ser reduzida. Já o 48 sobre 100, ele está numa forma que ainda permite redução. E aí que eu simplificaria. Por exemplo, o 48, ele é um número par, e o 100, não é isso que eu queria, e o 100 também é par. Então, se os dois são pares, significa que dá para dividir por 2. E é o que eu vou fazer. Dividir por 2. Em cima e embaixo. Divide por 2. Divide por 2. Quando eu divido por 2, vai ficar em cima 24, embaixo 50. Só que 24 e 50 continuam sendo par, o que significa que dá para dividir por 2 de novo. Se eu dividir por 2 duas vezes, na prática eu dividi por 4. 48 dividido por 4 dá 12, 100 dividido por 4, 25. Então é o mesmo número, só escrito em formas diferentes. Inclusive, repara que neste momento na lousa, a gente tem um único número escrito de 3 jeitos diferentes. O 48 sobre 100, o 12 sobre 25 e o 0,48 continua sendo o mesmo valor, o mesmo número, só escrito em formas diferentes. E bom, para a live de hoje, estes dois formatos numéricos são os mais importantes. Mas já que a gente chegou aqui, não custa nada falar de um outro formato numérico que já está pedindo para aparecer, que é o formato percentual. E como eu disse, eu nem falaria dele, porque vai ter aula só para porcentagem, só para forma percentual. Mas já que a gente está aqui na boca do gol, não custa nada chutar essa bola. Então,
Eu também tenho um terceiro formato numérico, que é o formato percentual. E de todos, ele é o menos emocionante, porque ele basicamente se baseia, ficou horrível, né? Ele basicamente se baseia, é o máximo que eu consegui pensar, na ideia de uma divisão por 100. Sempre que eu tenho uma divisão por 100, eu posso representar essa divisão por 100 através de um símbolo, e este símbolo é o nosso símbolo da porcentagem. Então, no caso, o meu número é 48 sobre 100, ou simplesmente 48%. Esse símbolo de porcentagem representa uma divisão por 100. E até já dando spoiler, muita gente morre de medo de porcentagem, fala, Pedrão, matéria que eu sempre erro é porcentagem. E galera, vocês não têm desculpa para errar porcentagem, não pode errar porcentagem. Porque porcentagem não é nem matéria, é só um formato numérico. Inclusive, um formato numérico que raramente a gente vai usar. Pedrão, como assim raramente, se eu já vi várias questões de porcentagem em prova? Você viu questão de porcentagem. Só que na hora de resolver a questão, a gente não usa a porcentagem. Para fazer um cálculo de porcentagem, a gente vai transformar ou em fracionário ou em decimal. Então a porcentagem até aparece no enunciado, mas na hora de resolver a conta, o que a gente vai fazer é transformar num dos outros formatos numéricos para a gente detonar. Tá certo? Crises? E neste momento, então, você já conhece todos os nossos formatos numéricos, você já entende o conceito de divisão, que é o que a gente usa para transformar fração em decimal. Já expliquei para vocês o conceito de transformação contrária, decimal para fracionária, e agora, para a gente finalizar bonito a aula de hoje, eu quero fazer o seguinte. De tudo isso, o que pode te dar dor de cabeça? A divisão. De tudo que a gente falou hoje, o que pode atrapalhar a sua vida é a divisão. Então, o que vocês acham da gente testar mais um último caso, fazer uma última divisãozinha, só para a gente ver como é essa brincadeira. Pode ser? Então, vamos lá. Questãozinha extra, exercício extra. Eu quero fazer a divisão do 991 pelo 330. 991 dividido por 330. Só que aqui eu tenho uma sugestão para vocês. Nesse momento, pausa a live e tenta fazer essa conta sozinho. Eu não vou fazer isso porque não vou deixar tempo 6, para a gente não tomar o tempo da live. Mas assim, meu conselho, pausa a live e tenta resolver. Tenta ver se você entendeu o zero bônus. Eu aqui já vou direto detonar para fazer essa continha. Eu coloco ali 991. Eu coloco ali o 330 e eu coloco a nossa barrinha sinalizando o bom e velho método das chaves. E vamos junto começar essa divisão. E você vai, e você olha, 991 por 330. Galera, simplifica a vida. Aqui é 300, aqui é 900. Quantas vezes cabe? Pô, Pedrão, 300 para 900 cabe 3. Vou jogar 3. Ai, Pedrão, mas é mais que 300 e mais que 900. Pode ser que o 3 seja muito, pode ser que o 3 seja pouco. Galera, sem crise, joga o 3 e testa. Não fica pensando muito. Se o 3 for pouco, vai sobrar um resultado maior que 330. Você vai e aumenta, coloca o 4. Se o 3 for muito, vai ficar maior do que o de cima. Você apaga e coloca o 2. Então testa o número, depois você vê exatamente. A galera fica tanto tempo pensando e que gasta 10 minutos e não fez nada. Então joga o 3. 3 vezes 330, 990, que vem para cá subtraindo.
Ah, e cuidado quem pensou neste caso e começou já colocando um zero e a vírgula, se perdeu totalmente. Essa conta dá para começar. Eu só comecei aqui colocando o zero e a vírgula porque o 12 era menor que o 25. Estou inclusive achando que está meio perdido esses quadros, eu vou fazer o seguinte. Vou dar uma enquadrada aqui para ficar todo elegante. Né? Outro nível, outro nível. Fica mais bonitinho, mais compacto, né? Mágico. Não tem nem palavras. E agora o extra, essa é aqui que nós estamos fazendo, vou apagar aqui que eu não gostei também, vou para a conta que é o que interessa. Então, 991 é menos 990, vai dar 1. E sei lá porque ele cansou do número certo. Vai dar 1. E aí vamos lá, porque agora começa nosso trauma. Porque a partir desse momento, o 1 é menor que o 330. Então não dá para continuar essa brincadeira. Na escolinha a vida era bela, porque a tia Marocas falava, deu 3 e resto 1, só que nossa vida não é mais assim tão bonita, a gente tem que continuar essa continha. Para continuar essa conta, eu vou precisar de um zero bônus. E você aprendeu o que me dá o direito ao zero bônus. Trabalhar com casa depois da vírgula. Se eu quero um zero bônus, eu preciso estar na primeira casa depois da vírgula. Ou seja, eu coloco uma vírgula aqui e, pelo amor de Deus, não vai me colocar um zero, porque eu só coloco o zero quando não tem ninguém para colocar aqui. Aqui já está o 3, eu coloco simplesmente a vírgula. E ao colocar a vírgula, eu estou avisando. A partir de agora, estou trabalhando na primeira casa decimal. E se eu estou trabalhando na primeira casa decimal, eu tenho direito a um zero bônus. Só que esse zero não ajudou em nada, porque o 10 continua sendo muito menor que o 330. Então eu vou precisar de um segundo zero bônus. E para conseguir um segundo zero bônus, eu preciso estar trabalhando na segunda casa depois da vírgula. Só que repara que na primeira casa depois da vírgula não coube ninguém, não deu para trabalhar lá. Então ela ficou vazia, coloco esse zero avisando que aqui não coube ninguém e fui para a segunda casa. Na segunda casa ganhamos o nosso segundo zero bônus. Só que ele continua não funcionando porque o 100 ele ainda é menor que o 330. Então vou precisar de um terceiro zero bônus. E para eu ter direito a um terceiro zero bônus, eu preciso estar na terceira casa depois da vírgula. Olha, tá ficando levemente escadinho aqui. Assim tá médio, vamos tentar assim. Tá uma porcaria. Mas vai ficar. Só que na segunda casa não coube ninguém, coloquei outro zero e esse é o aviso. Agora eu estou na terceira casa depois da vírgula e isso me deu direito a um terceiro zero bônus. Beleza, galera? Todo mundo comigo? E aí nesse terceiro zero bônus deu para trabalhar, porque 330 para 1000 vão caber 3 vezes, que vai dar 990, que vem para cá subtraindo e vai sobrar resto 10. Aí vamos lá, veio 10 para cá. E agora, presta atenção, presta atenção. Quando eu coloquei o 3 aqui em cima, quando eu coloquei esse 3, eu automaticamente usei a terceira casa depois da vírgula. Eu coloquei o 3 aqui, deu 990, sobrou 10, e neste momento eu usei a terceira casa depois da vírgula. O que significa que o próximo número que eu colocar no quociente vai estar aqui, ó, na quarta casa depois da vírgula. Então, se nesse momento eu estou trabalhando na quarta casa depois da vírgula, significa que neste momento eu tenho um zero bônus de graça para utilizar.
Só que este zero não foi o suficiente. Vou precisar de um quinto zero bônus na brincadeira. Para conseguir um quinto zero bônus, eu preciso estar trabalhando na quinta casa depois da vírgula. Na quarta não coube ninguém, coloco um zero, e aí sim, na quinta casa depois da vírgula, 1000 para 330 vão caber 3 vezes e vai sobrar o mesmo resto 10. E a gente nem precisa continuar, porque acho que todo mundo já sacou que isso vai cair numa dízima periódica, já que agora sempre vai dar 1990 sobra 10, 1990 sobra 10, 1990 sobra 10, e eu vou ter o 030303 repetindo infinitamente. Pedrão, peraí, não era para ser 003 para repetir? Não. A dízima periódica ela não precisa necessariamente começar depois da vírgula. Nesse caso, a dízima começou aqui. 03, 03, 03 e daí em diante. E é lógico que na prova você nem perceberia isso, porque 3 casas depois da vírgula já seria mais que o suficiente. Mas eu quis explorar um pouquinho e um pouco mais além para mostrar para vocês um pouco melhor a história do zero bônus. Tá claro isso? Dúvidas? Crises? Então tá lá a sala. Esta foi nossa live sobre operações matemáticas básicas e eu quis complementar isso um pouquinho com os formatos numéricos para dar um cenário para a gente trabalhar. Claro, sempre deixo para vocês printarem a lousa, esqueci de deixar. Então tá lá, vou deixar um minutinho para vocês printarem. E agora sim, galera, eu vou ficando por aqui. Espero que todos tenham gostado e entendido da live de hoje. Lembrando que estou sem aqui o acesso ao chat, mas qualquer dúvida que tiver, pode mandar no meu Instagram, @profpedrocampos. Manda lá, adiciona, qualquer dúvida que tiver, é só falar. Estamos aqui para te ajudar, tá legal? Um beijo enorme, até uma próxima aí. Tchau, valeu!